Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje vamos falar sobre a vivência do luto e de como podemos auxiliar uma pessoa que esteja passando por esse processo doloroso de perda. Converso com a psicóloga Tânia Maria Borges, especialista em logoterapia, análise existencial, teoria e psicoterapia do luto, e com a Júnia Anastácia, supervisora de recursos humanos da Arquidiocese de Brasília. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Perfil Católico. Para a gente começar o nosso programa, Tânia, eu gostaria que você iniciasse falando sobre o que não dizer a uma pessoa que está passando por esse processo do luto e o que as pessoas podem fazer também na prática para ajudar essas pessoas que estão enlutadas. Essa pergunta é muito importante porque muitas coisas são ditas ao enlutado que não ajuda de forma alguma e não são feitas por maldade. As pessoas querem dizer alguma coisa e não sabe o que dizer, né? Então o conhecimento ajuda muito. Primeira coisa, existe uma frase: tristezas, saudade sim, tristeza não. Essa frase, ela é ruim. Por quê? Saudade sim. E por que não a tristeza? A tristeza, ela é um sentimento, uma emoção autêntica. O que é uma distorção da tristeza é a depressão. E se a pessoa não vive a sua tristeza, a sua dor, aí sim ela pode entrar em depressão. Porque, lembrando, Júnia, que Gisele, que o luto acontece, nós entramos num processo de luto quando nós vivenciamos uma perda significativa de uma pessoa muito amada. Então, muitos sentimentos vão surgir, como a tristeza, a raiva, a angústia, a euforia, às vezes, a apatia, não é? E outra frase que a gente não deveria dizer: seja forte, agora é o momento de você provar a sua fé. A fortaleza está na coragem de viver o seu luto. Nós não usamos na psicoterapia do luto o termo superar. O luto não é para ser superado, ele não é um problema, um obstáculo, uma dificuldade. O luto é um processo e ele precisa ser vivido, não é? Outras coisas que às vezes se diz: não fica chorando. Ele era ou ela uma pessoa tão alegre, vai ficar triste vendo você chorar, não é? Isso é um absurdo e até uma falta de respeito com quem está passando pelo processo do luto, né? Sim. Porque quantas vezes o chorar te ajuda a aliviar um pouco a dor. Sim, o chorar é saudável. Quando a pessoa me diz: eu posso chorar? Claro que você pode, você deve. Né? E chorar muito. Tem horas que a gente tem aquele choro mais contido, onde as lágrimas descem. E tem horas que vem aquele choro muito forte. Então, o choro, ele traz alívio, não é? Outra coisa, Júnia, que muitas vezes se escuta, né? Quando na morte de filhos se escutam. E principalmente quando os pais são jovens. Vocês são jovens, vocês vão ter outros filhos. Sim, tomara que tenham. Isso é uma ajuda, é uma bênção, não para substituir o que morreu. Mas ninguém substitui ninguém. Então, quando a pessoa escuta isso, você vai ter outros filhos, ele sente que a dor dele não é validada. E isso dói muito, né? Não, com certeza. Assim, uma pessoa falece. Não é porque, né, era
meu tio e você tem outros tios. Sim. Ninguém vai substituir aquela pessoa, aquela relação que você De amor. construiu. Exatamente. Não é? E outra coisa, quando morre uma pessoa já idosa, mais idosa, né? Muitas vezes a pessoa se sente como se ela não tivesse direito de sim lutar por essa pessoa. Ah, já viveu tanto tempo, né? Exatamente. E outra coisa, né? Ah, mas ela era tão velhinha, tão velhinho, não é? Então, digamos, está tudo bem que morreu, né? Morreu, já cumpriu a missão, né? Foi no tempo. Muitas vezes a pessoa enlutada nem está contra, só está sofrendo. Não, com certeza, porque assim, né? Não é? A gente tem que ter essa ciência também de que a vida, ela é uma jornada, ela tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Sim, né? Como sim. todo ciclo natural. Então, é lógico que uma pessoa que passou dos 80 anos, ela sabe que está mais próxima do seu momento de falecimento do que um jovem nos seus 20 anos que nem imagina que a morte possa ocorrer com ele. Não que ela não esteja perto ou longe, né? Porque Pode a gente não acontecer. sabe. Exatamente, Mas a gente ele não sabe. tem essa noção, né, dessa... Exatamente. Mas assim, eu acho que quando a pessoa já tá, né, num período assim mais idoso, acho que não que a dor vai ser menor, não é isso, mas é que é um processo mais natural, realmente, do ser humano, né, de saber que ele tem um ciclo de vida, não é? Não que a dor de quem fique vai ser menor só por conta desse período, né? Outra coisa, Gisele, quando se trata de cônjuge, né? Morre o esposo ou morre a esposa. Muitas vezes a pessoa ali querendo tudo isso que eu estou dizendo, ninguém faz por maldade. Faz buscando confortar. Sim. Por isso que o conhecimento é tão importante na nossa vida. Muitas vezes, na morte de um cônjuge, se diz: você é nova, você é novo, você vai casar de novo. Pode ser que isso venha acontecer, mas tudo que a pessoa menos quer ouvir é isso agora. Com certeza. Porque agora ela está vivendo a sua dor. Outra coisa muito importante, quando se trata de uma morte, de um natimorto, né? Criança nasce morto, ou a criança morre ainda no hospital, o bebê. Então, muita atenção, jamais ir para casa e desfazer o quarto da criança, do bebê, para poupar os pais. Isso só vai aumentar a irrealidade da perda, e também é uma invasão na vida do casal. E eles, depois, no tempo deles, desfazendo o quarto, eles também vão estar vivendo um ritual muito importante. Porque a participação nos rituais de despedida, velório, enterro, tudo isso é muito importante, ajuda muito na elaboração do luto. Não, sem dúvida. Até mesmo o momento ali de você desfazer, né, o armário da pessoa. Porque leva um período também, né? Cada pessoa tem um processo. Tem o seu momento. Exatamente. Agora, o que fazer, que você me perguntou? Sim. Ajudas concretas são muito importantes. Se você diz para o enlutado, o que você quer comer? O que ele vai responder? Nada. 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 Sim. Mas se você prepara uma sopinha, um caldo, né? No dia seguinte, provavelmente essa pessoa vai... Porque o luto, as manifestações dele são emocionais, físicas, comportamentais. No outro dia a pessoa está sem força para levantar. Se você pode se oferecer para limpar a casa, para levar o filho na escola. E outra coisa, às vezes, dependendo do processo que foi aquela morte, aquela família pode estar muito sem dinheiro. Então, isso também pode ajudar. Depois, ouvir o que a pessoa, né? Uma pergunta que não é legal é assim: como você está?
Às vezes a pessoa fica irritada. Como você acha que eu estou? Mas você mudando uma palavrinha, como você está hoje? A pessoa já te conta. Ai, hoje eu estou pior do que ontem. Hoje eu estou um pouquinho melhor. E outra coisa, né? Quando nós perguntamos, nós precisamos estar prontos para ouvir a resposta. Exatamente. Por isso, estar com o enlutado requer de nós também como nós estamos elaborando, como nós elaboramos as nossas perdas. E ouvir, sem interromper a pessoa, sem curiosidade. Como foi os detalhes? Não importa eu que estou ouvindo, importa a pessoa que eu estou ouvindo. E outra coisa é não interromper, porque às vezes a pessoa começa a falar e quem está ouvindo fala assim, nossa, isso aconteceu comigo. E aí pronto, muda o orador, muda quem fala. Ela começa a falar e a contar. E a pessoa enlutada não tem paciência para ouvir. Outra coisa, não ter receio, uma coisa muito importante. Compartilhar com a pessoa enlutada as vivências que nós tivemos com aquele ente querido que morreu. Se nós tivemos, é muito gostoso ouvir sobre a nossa pessoa querida. Não, isso conforta muito. Com certeza, eu me lembro de quando a minha mãe faleceu, tem 1 ano e 7 meses, então a dor ainda, né, tá muito latente, como se tivesse sido hoje de manhã, né, o falecimento. Mas eu me recordo, assim, que algumas pessoas não queriam falar sobre a minha mãe comigo, simplesmente com medo, né, da minha reação, enfim. E outras não, me contavam, né, olha, eu tive um sonho com a sua mãe, ou olha, eu vivi isso assim com a sua mãe, em um momento em que eu tava passando, né, um desespero, a sua mãe me deu esse conselho, olha, sua mãe na juventude era assim, a sua mãe gostava de não sei o quê. Então, assim, eu comecei a conhecer uma Maria Elisa, que é a minha mãe, que eu não tive a oportunidade de conhecer em vida, mas que as pelos olhos de outras pessoas. Exatamente, e é tão gostoso, né, esse processo, assim, de você saber que aquela pessoa que é tão amada por você também é amada por outras pessoas da sua convivência. Então exatamente. É muito bonito isso. Porque um medo que nós temos, parece que ele está ali bem guardadinho, mas ele existe. É de que a nossa pessoa amada seja esquecida. Sem dúvida. Às vezes a pessoa, o enlutado, tem medo de parar de sofrer, como se parar de sofrer, que é um processo, né? Nós vamos falar isso mais na frente. Se a minha dor diminui, eu estou esquecendo dele. Isso não acontece. Não. Então, quando a gente escuta alguém contando, é muito bom. Muito. Júnia, eu queria trazer agora aqui para o nosso bate-papo, né? Em relação ao ambiente corporativo. Uma pessoa, quando ela perde alguém muito amado, algum tratamento especial que deve ser direcionado a essa pessoa num ambiente corporativo? Como que os colegas de trabalho, eles devem agir, né, com o retorno dessa pessoa ao trabalho? Gisele, antes de tudo, acolhimento. Acolhimento é fundamental. Não importa se você tem algum desentendimento com aquele colega, se você não se dá bem com ele, se ele é de outro setor, distante do seu. Acolhimento. Muitas vezes nós encontramos com a pessoa enlutada, que passou por aquela perda recente, nós não sabemos como abordar, como falar com a pessoa muitas vezes. Basta um abraço, um acolhimento, dizer, conte comigo, eu estou aqui. Você pode ajudar naquele trabalho que a pessoa estava desenvolvendo ali enquanto ela está ausente. Quando a pessoa voltar, essa pessoa está encaixada, ela está bem, como está sendo a adaptação dela, como eu posso aliviar um pouco a dor do outro, né? E mais, voltando para a área mais burocrática do dia a dia do trabalho, é ajudar a família, acionar um seguro de vida, acionar ali um auxílio funeral, né? Porque nesse momento a família ela fica totalmente, né, sem rumo, sem direção. Então a gente pode auxiliar dessa forma. Não, com certeza. E assim, a gente sabe, né, Tânia, que a vivência do luto, ela não é linear. Ela é uma montanha-russa mesmo de sentimentos. Tem dia que eu tô muito bem
e aí vem o trabalho, tô sorrindo, mas tem dia que eu tô muito mal, tem dia que eu tô sofrendo muito, né? A saudade bate de um jeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente faz para lidar, então, com essa montanha-russa de sentimentos de uma forma saudável. Primeiro, a gente saber que essa é a forma saudável de lidar com o luto. Você usou a expressão fantástica. O luto é uma montanha-russa, né? No primeiro momento, ele é um tsunami. Depois, a gente experimenta esse efeito da montanha-russa. Então, hoje, nós não trabalhamos com as fases do luto que Elizabeth Kubler-Ross nos trouxe. Ela é fantástica, deixou um patrimônio, né? Mas as fases que ela trouxe, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, elas são usadas, e era o que ela pensava, com pacientes quando são diagnosticados. E não são lineares. Ela ficou muito triste com isso, sabe? Uma pessoa pode viver a negação, outra não. Hoje nós trabalhamos com o processo, com o modelo dual. O que é esse modelo dual? De um lado está a vivência da dor. Então, a pessoa está ali, imersa na sua dor, quietinha, tem um momento que ela se isola um pouquinho, chora muito, né? Ela está ali vivendo a sua dor. O que é, então, a vivência da dor? E de outro lado, a vivência das tarefas da vida, da restauração. O que é a restauração? É o retorno ao trabalho, como a Júnia falou. É o cuidado da casa. É começar a assumir os novos papéis. Porque dependendo de quem ela perdeu, aquele ente querido desenvolvia alguns papéis que agora não vai desenvolver mais. A morte do cônjuge. Tem a perda primária, que é a morte dele, e a perda secundária, que são tantas. Não é? Então, a pessoa está ali, naquele momento, ela está concentrada, se distrai um pouco, não é? E, num outro momento, ela volta para a vivência da dor. Então, oscila. Esse é o processo de um luto saudável, de um luto normal. Essa oscilação de momentos de vivência da dor e de vivência das tarefas da vida, da restauração. Uhum. Quando isso não ocorre e a pessoa fica em um único polo, aí não é legal. Ficar em um único polo, o que seria? A pessoa só fica na dor. É claro que os primeiros dias, e cada um tem os seus primeiros dias, quais são eles? Porque o luto é pessoal, é individual. Nos primeiros dias, muitas vezes a pessoa está muito imersa na dor. Mas depois começa essa oscilação. Se a pessoa permanece no polo da dor, o que vai acontecer? Depressão. Um luto crônico. Muitas vezes a pessoa... O que é um luto crônico? A pessoa vive por anos como se tivesse acontecido agora. E se a pessoa não vive a dor e vai logo para a restauração, ela pode viver um luto inibido, sem nenhuma das manifestações da dor. Olha, bola para frente, vida que segue, eu tenho que cuidar das crianças, da empresa, do trabalho, né? Então ela guarda essa dor. E essa dor que não é manifesta de uma forma natural, ela vai se expressar através de adoecimentos e pode se viver um luto complicado, um luto não saudável. O luto
não é doença, mas ele pode se tornar, se ele não for bem vivido. Sem dúvida. E as manifestações de um luto complicado podem ser depressão, alcoolismo, promiscuidade, compulsão para compras, podem ser várias, não é? Até mesmo um suicídio pode acontecer se o luto não for vivido, se não for elaborado. A questão do luto é que ela é uma elaboração, é um processo de elaboração, na verdade, né? Porque a gente vai passando, a gente vai vivendo, é o dia a dia. Um dia a gente tá realmente muito bem, outro dia a gente tá realmente muito mal. E nesse contexto, Júnior, eu queria que você partilhasse com a gente um pouquinho a experiência, né, que você tá tendo hoje com os seus filhos, com a perda do seu esposo tão repentina. Como que tá sendo para vocês? Como que foi para você também assumir esse papel, né? Como a Tânia estava falando, assumir um papel também do pai de família, né? Porque hoje você é a mãe e é o pai ao mesmo tempo das crianças. Gisele, Tânia, é uma situação que a gente não espera passar, e quando ela chega de surpresa, porque ninguém espera, meu marido com 41 anos, né, cheio de planos, feliz com a nova carreira, e a gente tinha muita expectativa com muita coisa que estaria por vir, seria o ano da nossa vida, aquele ano de 2022, ele faleceu ano passado, em janeiro, dia 6, um dia antes do meu aniversário. E quando eu me vi diante daquela situação, de tudo aquilo ali acontecendo, eu conversava com Tânia um pouco antes, a gente não sabe de onde a gente tira força, na verdade a gente sabe que é de Deus e é da nossa fé, né? Quando eu perdi meu marido, foi tudo muito rápido, eu comecei a sentir, porque eu não estava em casa, eu comecei a sentir uma incomodação, um desespero no meu coração, eu comecei a tentar falar com ele, não conseguia, e ele tinha pressão alta, e isso sempre me assustava muito, né? E aí, quando encontrei meu marido, na situação que eu encontrei, naquele momento eu falei, Senhor, eu não questionei, Senhor, por que você está fazendo isso comigo? Naquele momento de desespero, eu só falei, Senhor, me ajuda, Deus me ajuda, Nossa Senhora segura a minha mão. Meus filhos estão aqui, eles não podem ver, eles não podem passar por essa situação. E naquele momento ali você acaba entrando num estado de choque que você se anula e só pensa na dor do outro, né? Então naquele momento eu olhei para os meus filhos ali, eu tentei contornar a situação, consegui que uma comadre os tirasse de casa para mim, e aí eu consegui ainda, falando com a Tânia, nesse momento arrumar uma mochila para eles levarem, com o travesseiro, com os bichinhos de pelúcia que eles dormiam, né? E você fica naquela situação assim de querer preservar, porque quando a morte chega até você desta forma, o mundo lá fora ele continua vivendo, mas a gente paralisa, a gente congela por dentro, né? E naquele momento a única coisa que eu pedi a Deus é que Deus me desse forças. Eu falava, Senhor, segura na minha mão, porque eu não vou dar conta, não vou conseguir. E vem toda a parte burocrática para você resolver, e vem tudo aquilo, e eu deixei para falar com os meus filhos no dia seguinte, porque eu falei, eu quero estar do lado deles quando eu conversar com eles. E a mesma dor, né, do encontro naquela situação, e a mesma dor de contar para meus filhos foi a mesma coisa. Então, minha preocupação naquele momento era, Senhor, eu passei por isso, eu cresci sem meu pai. Meu pai faleceu, eu era muito pequena, e eu cresci sem essa presença paterna. Eu me vi naquela situação. Tudo que minha mãe fez por mim, eu falei, gente, eu preciso fazer pelos meus filhos nesse momento. Então, essa dor, esse pós-luto, né, esse pós-morte, essa pós-perda traumática que a gente tem, é uma descoberta que a gente faz todos os dias. Eu costumo dizer que é um dia de cada vez. Eu falei, não é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez. Como ela falava, a oscilação, né? Então, eu ouvi muitas comparações que o luto é como um céu, que tem suas mudanças. Então, você acorda hoje nublado, depois você chove, depois vem aqueles raios de sol, ilumina seu dia e você vai dormir, e aquela inconstância, né? Então, hoje, a nossa busca, o que eu busquei fazer depois que tudo aconteceu? Eu tentei trazer meus filhos para a rotina, o mais possível que eles pudessem seguir do que já era. Meu marido que cuidava deles, porque ele estava trabalhando remoto na pandemia, então ele ficou os últimos 2 anos por conta. A Maria estava com 4
4 anos e João com 9. Então, os 2 últimos anos da vida dele foi dedicado aos meninos em casa, eu trabalhando fora e ele trabalhando em casa, né? Então, eu pensei, como que nós vamos fazer isso, né? Então, meu pensamento era só tentar amenizar aquele momento, a forma que meus filhos pudessem lidar com isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam, como a Tânia disse, né? Eu vi várias pessoas assim, perto do meu filho, eu estava longe, conversando com outras pessoas, as pessoas chegando próximo dele falavam, cara, agora você é o homem da família, hein? Você tem que cuidar da sua mãe, da sua irmã. E muitas vezes eu não conseguia, naquele momento, chegar e abordar aquela pessoa e evitar que aquilo alcançasse o coração do meu filho, mas eu chegava depois e falava, filho, você não é o homem da casa porque você é uma criança, né? Você não precisa se preocupar com isso. Você é uma criança, você tem uma vida linda pela frente, né? Deus quis assim, a forma de contar para eles e dizer, olha, nós temos um prazo de validade quando a gente nasce. A gente tem a data de nascimento, o prazo de validade já vem impresso na gente igual um rótulo, só que a gente não vê. E Deus quis levar o papai e o papai deixou um legado lindo aqui pra gente. Tudo eu tento mostrar para os meus filhos como a vida do pai foi importante, como a vida do pai deixou marcas por onde passou. Então, meu marido era conhecido como o sorriso, né, a alegria, as pessoas que o conheciam no trabalho, na igreja, por onde ele passava, fazia muitas brincadeiras. E eu falei, como que eu vou conseguir num ambiente desse agora, né, do pós-morte, tentar deixar isso de forma mais natural possível com as crianças. Então, eu estava de férias e meus filhos, a gente começou a ficar de casa em casa. Então, fiquei os primeiros dias na casa de uma amiga, os outros dias na casa de um compadre. E eu pensei, eu vou mudar para casa, eu vou voltar para casa quando as minhas férias estiverem acabando e que meus filhos fossem retornar para a aula, porque já estaria dentro da rotina. Então, a questão de lidar com o luto no dia a dia é isso. É as inconstâncias. Às vezes, meu filho vai tomar banho, eu escuto ele chorando no banheiro, eu só posso acolher. A gente não pode olhar para uma criança e falar, para de chorar, não chora não. Para que isso? Não, coloque para fora, é a sua dor, é o seu sentimento, porque eu acho que dói na gente a perda e dói na gente ver a dor dos filhos e a gente não poder tirar essa dor deles, né? A minha filha menorzinha, ela tem um jeito mais infantil, assim, de lidar com tudo isso, então eu expliquei para eles que quando tivesse saudade do papai, porque todos os dias a gente rezava juntos antes de dormir e eu mantenho hoje essa tradição. É algo que ele trouxe da mãe dele, então a gente reza e fala, benção papai do céu, benção mamãe do céu, benção papai, benção mamãe. E a gente mantém, na hora do benção papai, eles levam a mão para o céu e pedem a bênção do pai, né? E isso a gente manteve. Eu falei para minha filha, quando você estiver com saudade do papai, você coloca a mão no coração. Quando você sentir aquele quentinho no seu coração, é ele que vai estar lá. Porque ele só não está aqui. Nesse momento da despedida dele, ele fechou os olhos aqui para a terra, mas abriu os olhos para a eternidade. Então nós temos, hoje eu falo para eles, o papai está no céu, o papai está cuidando da gente de lá. Tudo que acontece de bom para a gente, assim, olha, isso aqui aconteceu, tá vendo? Foi um amigo do papai. Foi porque ele cultivou boas pessoas, ele deixou um legado para a gente. Gente, eu não sei dizer para vocês de onde saiu tanta gente, se levantou uma multidão de pessoas que eram da nossa caminhada da igreja, de pessoas que eram dos grupos que ele participava, que ele era músico, né, das escolas onde ele trabalhou, se levantou uma multidão para estender a mão para a gente, nos ajudaram, fizeram vaquinha, seja com apoio, seja passando alguns dias em casa, e isso eu agradeço muito a Deus, porque nesse momento é o que a gente mais precisa, de acolhimento. Então, o nosso dia a dia tem sido isso, tem sido acolher, tem sido tentar colocar Deus acima de tudo. Então, quando meu filho, minha filha chora, reclama de alguma coisa, eu falo, olha, papai está com Deus. Né? Foi Deus que quis assim. Deus não quer o nosso sofrimento, mas eu sinto que a vida foi forjando meus filhos desde muito pequeno, desde muito novos, né? Para já aguentar tudo que vai vir na frente. Então eu tento mostrar sempre o lado bom de tudo isso, né? Não que eu estou feliz porque perdi meu marido, jamais, porque eles perderam o pai, mas que Deus quis assim. Deus tem um tempo para cada um de nós e chegou o tempo dele nesta terra e nós seguimos assim, dessa forma. Exatamente, eu acho muito bonito o que você está falando, porque eu penso, né, tão novinhos, perderam o pai, mas que bonito ver que eles têm uma mãe e que essa mãe vai manter vivo, né, o legado e viva a memória
do pai, daquele que estava ali, que ele estava presente, aquele que cuidou, aquele que pôde passar os 2 últimos anos dele com os filhos, né, cuidando dos filhos. E olha quantas memórias afetivas não foram criadas ali Sim. nesse momento, e você não estava ali presente. Então foi um momento do seu marido com os filhos, né? Sim. E Deus permitiu que isso acontecesse de uma forma muito bonita. E hoje, o teu marido contempla a eternidade. Sim. E de lá, com certeza ele intercede a Deus por vocês, né? Pelos filhos, para que eles cresçam em sabedoria e graça diante da presença do Senhor. E que eles encontrem na formação que o seu marido deixou, enquanto esposo também, a alegria de permanecerem nessa jornada, porque um dia a gente vai se reencontrar. Isso daí, assim, é uma coisa que eu mantenho muito viva dentro de mim, né? Especialmente quando eu penso, né, nas pessoas que já faleceram e que a gente ama muito, eu penso, olha, um até breve. Porque daqui a pouquinho a gente vai se encontrar e aí não vai ter mais fim. Vai ser para sempre, vai ser eterno. E vai ser com Cristo, né? Vai ser diante da presença do Senhor. Isso é muito bonito, Joana. A minha filha, ela, no Dia dos Pais, né? São datas muito difíceis, né, Tânia, para a gente passar. Sim. Eu acho que o primeiro ano vai ser sempre muito difícil a ausência dos que amamos, mas o primeiro ano eu acho que é tudo muito mais difícil, porque é o primeiro aniversário dele, o primeiro aniversário meu, das crianças, o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais, né? E ano passado, no Dia dos Pais, a minha filha, ela fez um desenho na escola, pintou um quadro, e aí ela trouxe para casa, me mostrou. Quando ela chegou em casa, ela abriu a porta, ela foi lá na rua, levantou o quadro para o céu e falou: para você, papai. Então, as crianças já sabem, né, que elas têm um pai. O pai não é um pai ausente, não foi uma pessoa que abandonou, que não quis criá-las, mas que Deus levou e que é um pai que deixou muitas memórias. Então, uma das coisas que eu fiz, nós tínhamos mudado recente de casa, então tinha muitas coisas que nós queríamos fazer. Eu saí pendurando os quadros que a gente falou que ia pendurar, a gente montou os cantinhos que ia montar na casa, tudo que nós dois fizemos de projeto e estou tentando executar até hoje. Então, e toda vez assim, os meninos descem na escada, tem um quadro, no quarto deles tem um quadro. Então eu tento manter a memória, às vezes é doído para eles assistir um vídeo, escutar a voz. Os instrumentos deles estão todos lá em casa, né? Estão tudo do mesmo jeito. Você não pensa em vender? Não tenho coragem. Fica lá o teclado, fica lá todos os instrumentos. Ele era muito instrumentista, então tem muita coisa em casa. E eu deixo os meninos na curiosidade, mexer, ter aquele acesso, matar um pouco da saudade ali. Ele ensinou para o meu mais velho o ukulele e para a minha pequenininha teclado. Então, acabou que nessa correria do pós-luto, que a gente acaba assumindo vários papéis, não consegui manter-los numa aula, mas eles mexem nos instrumentos e ali o jeitinho deles de matar a saudade do pai é dessa forma. E nós vamos seguindo, né? As pessoas falam assim: nossa, mas como você é forte, né? A gente não tem outra coisa a não ser forte, a gente não tem outra opção, não é dado pra gente a opção. Então, você só descobre que você é forte mesmo quando a vida te põe numa condição que você tem que ser forte para aquilo, né? Então, é dessa forma que estamos seguindo. E uma das coisas também que aconteceu com meu filho foi que, quando nós mudamos, começou a pandemia e ele não tinha entrado ainda na primeira comunhão. E em alguns momentos eu percebia uma certa revolta: por que Deus? Por que isso? Eu já tenho 9 anos, né? Vivi tanto com meu pai, tenho tantas memórias. E eu falei: então, não posso deixar que esse tipo de dor que fique no coração dele. Então, fiz inscrição na catequese, ele começou a ir para a catequese todos os domingos, a gente já ia à missa todos os domingos. Então, são formas que eu fui descobrindo de amenizar e de dar sentido, de ressignificar a perda, né, do pai na vida deles. Perfeito. Isso tudo é muito bonito, é um processo mesmo. Acho que a gente tem que ter essa ciência também de que a gente não é forte. De fato, a gente não é forte, mas a gente conta com a fortaleza de Deus, né? Sim. É uma força que vem realmente do Espírito Santo e ele vai nos impulsionando para que a gente consiga continuar a nossa trajetória aqui na Terra até o nosso reencontro, né? Sim. E aí, Tânia, dentro desse contexto, né, do que a gente está conversando, eu gostaria que você falasse em relação à dor. Porque, assim, muitas pessoas, elas usam réguas das suas próprias vidas para mensurarem a dor dos outros. O que não deve acontecer, porque a gente sabe, né, cada um tem uma vivência ali do luto, da perda. Eu queria que você falasse sobre a questão, por exemplo, quando eu perdi minha mãe, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, você vai superar a perda da sua mãe, porque você não sabe o que é perder um filho.
graças a Deus, né? Meu filho tá bem, tá vivo, graças a Deus. Espero não perdê-lo. E peço muito isso a Deus, né? Porque ele me poupe dessa dor. Mas ela me dizia isso como se a minha dor de perder minha mãe fosse menor do que a dela de já ter perdido um filho. Como se desse para mensurar uma dor com a outra e aí uma disputa de quem é que está sofrendo mais. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu percebo que, por exemplo, a relação que a gente tem com aquela pessoa que faleceu, que no fim das contas vai contar. Porque uma pessoa, por exemplo, que foi criada pela avó, ela provavelmente vai ter uma relação muito mais afetiva com a avó do que com a própria mãe ou com o próprio pai. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essas relações. Gisele, existe um grande estudioso, pesquisador sobre o luto, ele é britânico, Parkes, né? Ele diz algo muito bonito, ele diz que o luto, a dor do luto é o preço que nós pagamos pela coragem que nós temos de amar. Nossa, profundo demais. Não é? Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de amor, a gente fala de vida. E nós só nos enlutamos quando amamos aquela pessoa que morreu. E não existe comparação, não existe régua, né? A gente não compara dor. Cada dor só deve ser acolhida, deve ser respeitada. A dor maior é aquela que você está sentindo nesse momento, não é? Então, a dor da perda de um filho, sem dúvida, é uma dor assim avassaladora e inominável, não é? Quando morre um cônjuge, o outro é viúva ou viúvo. Quando morre um pai, uma mãe, ficamos órfãos. E quando morre um filho, não tem nome, não tem nomenclatura para essa nova identidade. Mas a dor, deve ser simplesmente acolhida, respeitada. Não se compara. Pior foi aquele que o filho morreu. Aquele que o filho morreu, ele deve ter todo o acolhimento. Aquele que a mãe, entende? Não existe. Até não porque tem como mensurar. São amores muito diferentes, São né? amores diferentes, são perdas diferentes. E outra característica, né? As características do luto. Ele é individual e ele é único. É individual porque cada pessoa vivencia o seu luto de uma forma. Por exemplo, algumas pessoas gostam muito de olhar fotografias, vídeos, encontrar com as pessoas conhecidas daquele ente querido. Outras pessoas evitam, não é? E tá tudo bem. E tá tudo bem para um e para outro. Por exemplo, algumas pessoas gostam de ir ao cemitério com uma certa frequência. E tá tudo bem. E outras não gostam. E tá tudo bem. A verdade é que cada um tem que encontrar ali, dentro da sua vivência, a melhor forma de o seu viver sentido, mesmo. o seu sentido. Aquilo que faz sentido, aquilo que o ajuda, né? E o luto, ele é pessoal, ele é único. Porque cada luto que nós vivenciamos é diferente de um outro. Eu queria até que a Júnia falasse sobre isso, porque ela já partilhou aqui com a gente, né? Perdeu o pai quando era muito nova, e aí depois perdeu a mãe, um pouquinho antes, né, do casamento, e aí perdeu agora o esposo. Sim, como vocês falaram, né? São amores diferentes, são dores diferentes. Eu ouvi uma vez o padre Fábio de Mello falando sobre a morte, e ele falava que quando morre uma pessoa, não morre uma única pessoa, morre uma multidão, porque ela era tão grandiosa, ela tinha tanta gente ali em sua volta, que é como se morresse uma multidão. E a experiência que eu tive foi essa, que
cresci sem meu pai, ele faleceu no ano que eu nasci, então minha mãe ficou viúva com meu irmão mais velho e eu. E crescer sem pai é difícil, todos nós passamos por essas perdas, né? Não sou a única, meus filhos não são os únicos, não somos vítimas por causa disso, é a vida que nos apresentou dessa forma, né? E minha mãe, então, minha mãe casada, ela tinha tido 6 filhos, ela perdeu 2 na barriga e depois de nascido morreu mais 3, então tinha meu irmão que sobreviveu e eu fui a última gestação da minha mãe, já com 44 anos de idade, né? E quando ela ficou grávida, as pessoas brincavam com ela, e Conceição, agora é um João, porque era José, Jades, Jonas, eram só meninos, né? E ela falou, não, agora é uma menina que Nossa Senhora vai me dar para cuidar de mim. E eu cresci ouvindo essa história e a minha mãe era tudo para mim, porque eu olhava para minha mãe, tudo que ela fazia na maior dificuldade para criar meu irmão e eu, toda a dificuldade que foi naquela época, se hoje pra gente, com todos os recursos que a gente tem, é difícil, imagina para eles há muito tempo atrás como era, né? Então a minha mãe era tudo para mim e eu estava no processo de noivado, né? E no casamento, minha mãe descobriu o câncer nessa época, e aí foi uma parte muito difícil de buscar tratamento, de ir atrás, de resolver todas as coisas, né? E ela foi piorando, ela estava no meu casamento, ela entrou comigo, né? Uma medalhinha com a foto do meu pai e a minha mãe comigo. Meu marido também já tinha perdido o pai, minha sogra também entrou no casamento, e a minha esperança era que tudo aquilo passasse, porque todo mundo era curado, né? Muitas pessoas tinham sucesso, só que a minha mãe foi piorando no passar do tempo, até que ela fez uma cirurgia, e dessa cirurgia ela fez mais 3 sessões de quimioterapia, e ela faleceu 6 meses depois do meu casamento, no dia 3 de novembro, um dia depois de finados, né? E aquilo para mim, assim, foi devastador, eu me senti sem chão, falei, como que vai ser da minha vida sem a minha mãe? E passa um filme na cabeça da gente, né? E aí, 3 meses depois do falecimento da minha mãe, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, João, né? E foi um presente de Deus para mim. Um bispo amigo veio nos visitar aqui na Cúria, e ele passou na sala e me viu e falou assim, minha filha, eu soube da morte da sua mãe, quero dizer que rezei por você, rezo por ela, e você pode contar comigo. E ele me abraçou, e olhou para mim e falou, posso rezar por você? E rezou, colocou a mão na minha cabeça e rezou e pediu a Deus para trazer uma alegria, na certeza do reencontro pela fé, né? Quando chegarmos no céu. E aí ele rezava por mim e dizia assim, tem muita vida dentro de você. Você precisa ficar feliz porque tem muita vida dentro de você. Eu abri meus olhos, olhei para ele, ele estendeu a mão só na direção da minha barriga e falou, eu abençoo esse ventre e ele vai te trazer muitas alegrias. E aí cheguei em casa, contei pro meu marido e a gente ficou assim, fazia método natural, mas será? Fizemos um exame no dia seguinte, estava grávida. Então, quando descobri a gravidez, foi aquela alegria, né? Aquele conforto depois do luto e ao mesmo tempo aquela dor de saber que eu não teria minha mãe ali. Como que eu vou fazer? Né? Quem vai me ensinar como ser mãe? E a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Não tem, né? Igual o luto, não tem nenhum manual, não tem uma instrução para nos dizer, né? O que fazer, né? E aí veio a gravidez do meu filho, né? Como eu falei, são dores e amores diferentes. A gente, quando Deus nos dá a vida, Ele nos coloca numa família através do amor do homem e de uma mulher. Quando você se casa, você escolhe aquele amor para caminhar com você o resto da vida, né? E meu marido e eu, a gente tem uma história muito bonita. Nós nos guardamos para o casamento. Santa Terezinha estava presente através de uma novena que eu fiz, ela me deu confirmação. Então a gente tinha uma história que eu falava, gente, e passamos muitas dificuldades como casal, amigos mais próximos, padrinhos sabiam, porque todo casamento é assim, são lutas e glórias, né? E assim, e quando a gente casa, quando a gente está ali na igreja maravilhado com tudo, a gente às vezes não presta atenção nas palavras que a gente está falando, né? E ali era até que a morte nos separe. Né? Você quando casa, você não pensa assim, eu vou casar, mas aí a morte vai vir. Não. E de repente quando a morte bate à sua porta, e aí você vê que aquela pessoa que você amava, ela vira uma plaquinha, né? Com a data que ela veio ao mundo e com a data que ela se foi deste mundo, aquilo é um baque muito grande. Então, assim, não posso comparar para você a dor da perda da minha mãe, a dor da perda do meu marido. São dores e amores diferentes. Cada um faz falta, né, na sua condição, de uma forma diferente. Eu perdi meu marido, a minha sogra perdeu um filho, os irmãos perderam um caçula, alunos perderam seu professor, amigos perderam seu melhor amigo. Então, todos nós perdemos muito quando uma
uma pessoa se vai daqui, né? E é isso. Não, com certeza. Eu acho que essa experiência, ela é muito válida. E eu gosto de falar sobre o luto, eu gosto de falar sobre essas perdas, porque a minha experiência de perder minha mãe é uma, a sua experiência de perder sua mãe é outra. E quando a gente conversa e a gente partilha da nossa dor e a gente fala sobre isso, a dor parece que ela vai tendo uma leveza, ela vai dando um sentido, ela vai se ressignificando mesmo dentro da gente, né? Com a partilha do outro, com essa coisa tão bonita. Viver é muito bonito, né? Eu Sim, amo a vida. sim. Eu acho que essa coisa que Deus nos dá, né? O dom da vida. Olha, você vai crescer, você vai evoluir ali, você vai conhecer outras pessoas e vai ter um legado, você vai deixar um legado. E é esse legado que a gente guarda com a gente transforma em alegria, né? Nesse sentimento Sim. da saudade também. E nisso, eu queria, só pra gente finalizar aqui, Tânia, de você falar um pouquinho sobre o tempo passa, né? E conforme o tempo vai passando, a dor inicial, essa dor que é alucinante, ela vai reduzindo e vai dando lugar a uma saudade com uma leveza maior, e aí também trazendo pra gente essa questão das boas lembranças. Como que isso funciona psicologicamente no ser humano? Depende de como esse tempo foi vivido. A única coisa que o tempo faz é passar. Agora, se nesse período a pessoa se permitiu viver o seu luto, não é? Com o tempo, que cada um tem o seu. Primeiro, eu digo aqui que a gente às vezes vê muito escrito luto eterno. O luto não é eterno. O que é para sempre é a perda, não é? O luto, ele é um processo de elaboração e de resolução dos vínculos, do vínculo. Um vínculo que existia muito amor e nem sempre nesse vínculo existe só amor. Muitas vezes existem outros sentimentos dolorosos. Raiva, culpa, um perdão que não foi dado, né? Mágoa. Então, no processo de elaboração e resolução, tudo isso é elaborado, tudo isso é cuidado, não é? E cada um no seu tempo, como a Júnia disse, o primeiro ano é muito significativo, porque é o ano das primeiras vezes sem a pessoa, né? E isso não significa que o luto se elabora é elaborado no final desse ano. Ele pode ser elaborado até antes da conclusão desse ano, ou pode ser elaborado depois. A questão é a pessoa não ficar se cobrando também. Sim, já passou um ano, ainda estou sofrendo tanto. sim, mas o tempo, com o tempo e com a elaboração, essa saudade que antes doía tanto, ela vai se tornando uma saudade leve, né? E também essa pessoa tão amada, tão querida, que hoje que com a morte se tornou invisível aos nossos olhos, que com a morte rompe todas as possibilidades futuras, mas ela não rouba nada do que foi vivido. Tudo que foi vivido está guardado. Viktor Frankl, ele costuma dizer que está guardado no celeiro, está salvo. Por isso nós temos ali todo o legado intacto, as lembranças, as recordações. E não é justo a gente enterrar, junto com o corpo doente, todas essas lembranças, todas essas recordações. E as lembranças, as recordações permanecem vivas. E essa pessoa querida, a gente começa a perceber que ela está viva no nosso coração, dentro da na gente. Nossa memória, e que ela é lembrada com saudade, mas sem dor, sem mágoa, sem raiva, sem
não é? E quando a gente percebe que o luto foi elaborado, quando isso acontece e quando a pessoa também já reencontra a paz, a alegria de viver, faz projetos para o agora e para o depois, e que essa pessoa se permite ser feliz sem sentir culpa. Nossa, maravilhoso. Olha, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Acho que o nosso bate-papo aqui vai ajudar muita gente, porque através das experiências que a gente traz, né, toda a experiência também como, né, psicóloga, trazendo, assim, um caminho também que é bonito de ser trilhado, porque é aquilo, né, Jesus nos disse, quer me seguir, pega a sua cruz, me siga, não é porque a gente é cristão que a gente não vai conseguir passar por essa vida sem tristeza. Pelo contrário, a gente vai dar um sentido a essa tristeza, porque a gente sabe que a eternidade é logo ali. Obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade e só para encerrar, o maior aprendizado para mim diante da perda você muitas vezes, hoje a gente pode estar conversando aqui agora e você morre e amanhã no dia seguinte vai ter um monte de homenagens e coroas de flores e pessoas ali falando de você. A gente não precisa esperar isso acontecer. A gente tem que amar agora, a gente tem que perdoar agora. O dia é agora, a hora é agora. A palavra é muito bonita quando ela diz que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Então, isso foi o maior ensinamento que ficou para mim diante de tudo isso. É viver o agora. Tem coisas tão pequenininhas que a gente carrega, tem mágoas. Às vezes, não falo com minha mãe por causa disso, não falo com meu pai por causa disso. Amanhã eles podem não estar mais aqui. Então, vamos viver hoje, vamos amar hoje, porque só temos hoje. Amém. Amém. Então, eu gostaria de concluir com um pensamento da Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma psiquiatra suíça e que viveu e trabalhou nos Estados Unidos, e ela é a pioneira do trabalho com pacientes terminais. Ela sentava e ouvia. Ele era o mestre. Então, ela deixou... O primeiro livro dela é sobre a morte, o morrer. Então, vou concluir com esse pensamento dela. As perdas podem ter um enorme efeito transformador. Elas trazem à tona uma parte de nós que desconhecíamos, uma força que ignorávamos, e nos fazem adquirir uma nova sabedoria. Perdas são dolorosas, mas se as vivermos com consciência, são capazes de promover um magnífico crescimento. Após o luto, nós não somos os mesmos. Amém. Não é? Espero que esse programa seja um canal de graça na vida de quem está passando pela dor da perda de alguém amado, mas também para quem precisa auxiliar pessoas enlutadas. Como dissemos aqui, não há como medir a dor diante da morte, porque cada pessoa tem um processo individual de vivência do luto. A questão é acolher, amar e respeitar quem precisa do nosso auxílio nesse período. Obrigada por nos acompanhar aqui no Perfil Católico. Paz e bem. Até o próximo programa.